Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, esmaga no like e arrebenta a boca do sapato. Minha gente, deixa eu ir direto ao assunto para vocês, porque hoje eu fiquei absorto pelas palavras de um ex-ministro de Bolsonaro e pelo que Bolsonaro tem falado nos bastidores. Estão muito incomodados com o presidente Lula. Não incomodados para querer o bem do presidente Lula, mas, sobretudo, incomodado porque o Lula brilha. O Lula é diplomata, o Lula sabe negociar, o Lula traz dividendos para o país, o Lula traz uma economia forte, o Brasil começou a crescer, o dólar caiu, o emprego aumentou, empresas internacionais vindo para o Brasil, então eles ficam loucos. O Brasil só não está melhor na questão econômica porque o Banco Central, que deram essa autonomia para o Banco Central achando que ia melhorar tudo, foi um tiro no pé. Porque o Banco Central está travando a economia, em certo sentido, por conta dos altos juros. A taxa Selic continua alta novamente. Mas por que o Banco Central faz isso? Porque simplesmente o Bolsonaro deixou ali para o presidente Lula, o Bolsonaro deixou ali para o presidente Lula um brinde. Estão ligando para mim agora. Deixou para ele um brinde. Então, este brinde que ele deixou foi o Campos Neto. E o Campos Neto, aliado de Jair Bolsonaro, fica complicado porque o que ele quer fazer é uma sabotagem. Isso já ficou ali nítido de que o Campos Neto faz um trabalho para o bolsonarismo e para aqueles que apoiaram Jair Bolsonaro. Não está ajudando o Brasil, está atrapalhando. Só que, nessa situação toda, a gente tem que perguntar o seguinte: se o Brasil está dando certo, se a economia do Brasil está dando certo, por que estas pessoas, ex-ministros do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, e os filhos dele, falam tanta coisa contra o Lula? Aliás, uma coisa agora, falando do Ciro Nogueira, dizendo que o presidente Lula é presidente do mundo. Quer dar uma de presidente do mundo. Com complexo de vira-lata, com uma inveja, sabe, cristalina, o Ciro Nogueira, que deveria ficar calado, porque o que ele fala contra o Lula é, na realidade, uma inveja que queria estar brilhando ao lado do Lula, mas como o Lula não convida ele para merda nenhuma, não vai convidar ele para nada, porque ele antes babava ovo do Lula e depois babava ovo do Bolsonaro, se deu mal. Bolsonaro perdeu e ele é um Zé Ninguém hoje. Mas ele quer ficar o tempo todo instigando para ver se os seguidores dele dizem alguma coisa, se o Lula enxerga ele, chama ele para fazer algo, mas não vai chamar. Porque o Ciro Nogueira se apequenou quando se tornou bolsonarista, por oportunismo. Não é que ele ame o mito, não é que ele ande com a bandeira do Brasil por aí pegando chuva, não. Ele não é desse tipo. Ele é oportunista. Mas para agradar o Bolsonaro e continuar no cargo, ele tinha que fazer isso. Fez isso e fez do jeito que fez e se tornou inimigo do Lula. Ele mesmo se colocou. E agora, quando ele fala que o presidente Lula é o dá uma de presidente do mundo e esquece o Brasil, isso não é nada mais, nada menos do que pura inveja, dor de cotovelo. É uma pessoa que está louca pelos holofotes e não tem. Perdeu, mané. Não adianta falar. O presidente Lula foi recebido pelo Papa João Paulo II, quer dizer, cada um tem um padre que merece. O Bolsonaro tinha o padre Kelmo do lado dele. O Lula tem o Papa. Então, cada um tem o religioso que merece. Agora, essa situação do Ciro Nogueira, do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, isso é inveja. Inveja, uma pessoa que está magoada, mal perdedor, porque eles perderam as eleições e eles ficam o tempo todo tentando encontrar no governo Lula falhas que eles não se enxergam, porque foi o governo mais fuleiro, mais vulgar, pior que já existiu, foi o governo do pai deles. E o governo do Jair Bolsonaro era imprestável. O presidente Lula foi aplaudidíssimo na cúpula de Paris. Aliás, diga-se de passagem, foi o discurso mais aplaudido da cúpula de Paris. O presidente Lula se comporta como um presidente de uma grande nação
que é o Brasil, se comporta como negociador, mas, sobretudo, de cabeça erguida, sabendo que a economia brasileira não é aquilo que o seu Bolsonaro deixou, mas é aquilo que o Brasil realmente representa. O Brasil é gigante por natureza e precisa se mostrar ao mundo que é assim. Não fazendo, chacota, não debochando, não sendo irônico, não sendo um palhaço, porque o Bolsonaro andava por aí, era um verdadeiro, verme. Foi no discurso da ONU, né, as pessoas até saíram para não ouvir ele. Até o Biden saiu para não ouvir ele. Viajou na Europa, os alemães chamavam ele de o macaco que se melava no mel. Ou seja, a Alemanha chamou ele de palhaço. A França nem queria recebê-lo. A China ria da cara dele. Os Estados Unidos fazia de conta que ele era apenas um capacho. Ou seja, o que o Bolsonaro trouxe realmente para o Brasil internacionalmente? Nada. Nada porque é medíocre. Nada porque é diminuto. É uma figura grotesca, né? Espalhafatoso. É uma figura que não agrega. Aí o Ciro Nogueira fala que o Lula quer dar uma de presidente do mundo. Há 1000 vezes presidente do mundo do que o palhaço do mundo, o inimigo do mundo. O Bolsonaro era uma pessoa imprestável, era um pária internacional. Era alguém que nenhum presidente queria conversar porque tinha vergonha. A pensou? A única coisa que ele teve de internacional tão grandioso foi ter pisado nos pés da Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, a chanceler alemã. E ainda achou o máximo ela ter lembrado o nome dele quando reclamou com ele. Só podia ser você, ou seja, para fazer merda só podia ser tu. Então, comparar o Bolsonaro com o Lula é você comparar, sabe, uma grama com uma castanheira. Não tem como, sabe? É uma situação vexatória para o Brasil ter tido o Bolsonaro, que não agregava absolutamente nada. Ia para os países servir como se fosse um capatinho, como na Arábia Saudita, servia de capacho, recebia brindes, não é? Dinheiro, porque viam na cara dele, não, a cara de pilantra. A cara de pilantra, se comporta como pilantra, é um pilantra. Então eu vou comprar ele, eu vou dar um dinheiro para ele, vou dar uma joia para ele. Com o presidente Lula é o contrário. Os príncipes correm para agendar com o presidente Lula e ele vai verificar na agenda dele se pode ou não pode receber. Por exemplo, Lula cancelou agora a agenda com o presidente da Arábia Saudita, não porque, estava querendo fazer média, mas simplesmente porque não tinha tempo para falar. Já tinham outras personalidades para querer falar com ele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá mais comparecer ao jantar oferecido pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman A agenda, que ocorreria nessa sexta-feira, seria a última do petista na Europa antes de retornar ao Brasil. O cancelamento diz que é por causa dos compromissos já agendados anteriormente com outros líderes. O líder saudita é esse que mandou as joias para o Jair Bolsonaro. E a Arábia Saudita também é um regime ditatorial. Aliás, o maior regime ditador do mundo. Mas nesse daí o Bolsonaro não acha que é ditadura. Ele acha que ditadura é só Venezuela e Cuba. O resto dos ditadores que ele frequentava, amava e dizia que eram amigos dele, irmãos dele, esses aí não. Isso aí não conta. Perseguidores cristãos, isso daí não conta. Por quê? Porque não são países que ele vive falando que é comunista. Então a loucura é maior do que a realidade. Então fazer o quê? Eu discutir com doido, com abestalhado? Aí é o seguinte: Papa e Lula fortalecem parceria na luta pela paz e contra desigualdades no mundo. Olha que interessante isso. Essa figura do Lula, ela atrai, ela se agiganta. O Brasil, por exemplo, com Bolsonaro, perdeu investimentos da Noruega, da França, da Alemanha, né, do próprio Estados Unidos. Com Lula, essas parcerias que tinha perdido com Bolsonaro, tudo veio em quantidade maior. Por quê? Porque o presidente Lula representa alguém que realmente interessa aos outros investir, porque é alguém sério. É alguém que faz a coisa. Já foi presidente, deu certo, vamos confiar no cara novamente, porque o cara sabe administrar, sabe conversar. O Bolsonaro é do tipo do malandro que chega numa rodinha e só fala bobagem. Para ganhar amizade quer fofocar. Para ganhar amizade quer, falar besteira, fazer uma brincadeira de mau gosto. Então o Bolsonaro é daquele,
tipo que senta numa mesa e só fala merda, aquele tiozão. Então as pessoas se afastam, porque vê que é um verdadeiro palerma, um verdadeiro fuleiro idiota, que vou conversar por quê? Por que eu vou negociar com um camarada desse? Não tinha como. Então era com esse tipo de gente que eles não queriam conversar. Agora, quando o Lula se tornou novamente presidente, todas as atenções para o Lula, tanto da China quanto dos Estados Unidos, e quanto do Japão e da própria Alemanha, as maiores economias do mundo, ali estendendo o tapete vermelho para o presidente Lula. Aí vem um complexo de vira-lata desse e invejoso falar essa coisa. Ah, minha gente, a inveja é horrível, ela mata. Aí veja bem, então olha, o Lula se encontrou, né, com o Papa Francisco, fizeram menções à paz, à desigualdade, à questão de combate à fome, assinaram alguns acordos e foi interessante essa visita, porque mostra também que o presidente Lula, além de ser um diplomata, é uma pessoa que ali não faz acepção de igreja. Porque muitos dizem, vai fechar a igreja, olha, vai fechar as igrejas, meu Deus, vai acabar com as igrejas. Não foi nada disso que aconteceu, mas muitos bolsonaristas continuam falando merda, mesmo estando diante deles uma verdade, nenhuma igreja foi fechada, ninguém foi perseguido, está ali o presidente Lula visitando um grande líder religioso. Por quê? Porque quer voto? Não, agora já é presidente. Porque o Bolsonaro procurava líder religioso porque era atrás de voto. Não que ele é crente, nunca foi crente. E os idiotas que acreditaram nele, muitos idiotas evangélicos que acreditaram nele, não entenderam isso. O cara estava usando a religião para ganhar a eleição. Não porque ama Jesus, nunca gostou, né? Nunca foi. É um verdadeiro oportunista. Mas fazer o quê? Se eles gostavam disso, queriam isso, engulam isso, né? Pouco me importa se continuam acreditando que o Bolsonaro é o Deus deles. Aliás, o Josué diz o seguinte: hoje decidam a quem sirvais. Se o teu Deus é o Bolsonaro, que sirva. Se o teu Deus é Jesus, o Senhor Jeová, que você siga. Decida hoje a quem sirvais. E também o Lula foi o cara mais aplaudido da cúpula, né, durante a cúpula para o novo Pacto Financeiro Global em Paris, na França. Nesta sexta-feira, o presidente Lula proferiu o discurso mais aplaudido do evento. Relata o valor econômico. Em uma reação entusiasmada, a fala do mandatário brasileiro se destacou entre as demais falas de outros líderes. O presidente Lula foi aplaudido, ele durou ali 20 minutos falando sobre várias ações, inclusive colocando ali o qual seria realmente uma visão global. Porque não adianta a gente ter uma ONU que tem assim 5 países com direito a veto, com direito a voto. Que isso? São centenas de países que precisam, 180 e poucos países que representam, aliás, pouco mais de 100 países que representam ali dentro da ONU, e esses 5 países determinam tudo. Está na hora de mudar essa mentalidade. E o presidente Lula não tem complexo de vira-lata. Chega lá e diz, olha, o que vocês estão fazendo errado. O mundo mudou, as coisas mudaram. Não é só França, Inglaterra, China, Rússia e Estados Unidos que tem que mandar nessa situação. Eu acho que há muito mais e a gente ganha, o mundo ganha, fazendo uma globalização realmente. Como é uma globalização de 5, não dá. E o presidente Lula criticou também a situação da União Europeia, que estava travando o Mercosul. Isso é importante para o mundo. Estamos numa era diferente, numa nova era que precisamos realmente andar para frente, não dependendo exclusivamente dos Estados Unidos para as negociações. E o Ciro Nogueira ficou muito irado, porque o presidente Lula faz sucesso, a mensagem dele faz sucesso, e aí ele falou o seguinte: toda vez, o Ciro Nogueira, o invejoso, toda vez que o Lula posa de presidente do mundo, ele desaparece como presidente do Brasil, ele disse. Isso chama-se complexo de vira-lata, achando que sempre os outros são melhores do que a gente, e no fundo, é uma inveja incubada do presidente Lula, Ciro. Você nunca vai ser ministro do Lula. Sabe por quê? Porque você desceu ao fundo do poço, já era um mau caráter. E mostrou isso ao lado do Bolsonaro e continua mostrando isso. Só tem visualizações no Twitter porque fala mal do Lula, porque o Lula é famoso e aí os bolsonaristas ficam lá clicando em você. Continue assim, falando assim, porque a tua opinião, para mim, merda,
é a mesma coisa. Viu, Ciro? Dor de cotovelo, invejoso, deixa o cara em paz. O cara tá brilhando. Era pra estar brilhando do lado dele, mas tu é um bosta na água, fazer o quê? Vamos lá, arrebenta a boca do sapato, minha gente. Se inscreva no canal. Vocês sabem que eu tô em viagem e quero agradecer a todo mundo que entra aqui no Critica o Brasil Esmaga. Não esqueça, gente, por favor, de ajudar o canal pelo Pix 61983046113. Eu vou repetir, 61983046113. Ajude esse canal, ajude a gente, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Beijo no coração de todos, até amanhã, pessoal. Tchau, hasta la vista, baby!